Entre os Estados Unidos e Israel, surgiram grandes divergências sobre como exatamente encerrar a guerra contra o Irã. Trump afirmou que os Estados Unidos supostamente já atingiram seu objetivo e estão prontos para encerrar a campanha militar, enquanto Israel diz que a fase ativa da guerra está só começando. Quando no mês passado os Estados Unidos e Israel iniciaram a operação contra o Irã, suas declarações sobre o objetivo comum de mudança de regime em Teherã estavam bastante alinhadas. Mas agora as divergências entre os aliados estão se aprofundando. E hoje o Washington Post publicou informações privilegiadas de que Trump e Netanyahu começaram a discordar cada vez mais sobre como exatamente terminar essa guerra. Por exemplo, em Washington, eles ainda não conseguiram explicar claramente por que suspenderam as sanções contra o petróleo iraniano, se, segundo Trump, está tudo sob controle. Ao mesmo tempo, surgem cada vez mais relatos de que Trump está realmente disposto a enviar tropas terrestres para o Irã. Nesta edição, vamos discutir o quão perigosas são as divergências entre os Estados Unidos e Israel, do que se tratam e a que isso pode levar. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, quero pedir que você apoie financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga de patrocínio, ou ainda tornando-se patrocinador aqui mesmo na plataforma do YouTube. Sob este vídeo, você precisa clicar no botão Contato. Ou então acesse o QR Code que está na sua tela. Esse é, na verdade, o jeito mais prático de fazer uma doação única. Vou ficar grato por qualquer apoio seu, mas você pode fazer isso ao final deste episódio. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Peixe News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, recentemente, o Washington Post, baseada nas informações de suas fontes, afirma que se no início da operação contra o Irã, as declarações dos Estados Unidos e de Israel sobre o objetivo comum de mudança de regime eram bastante alinhadas, mas agora as divergências entre os aliados estão se aprofundando. No início, como você deve se lembrar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conclamou os iranianos a aproveitarem sua única oportunidade em muitas gerações para tomar o poder em suas próprias mãos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conclamou o povo iraniano a derrubar o jugo do regime assassino. E recentemente Netanyahu voltou a afirmar que Israel está fazendo tudo o que pode para ajudar os iranianos a protestarem da forma mais segura possível. Bem, 3 semanas após o início desta guerra, os objetivos divergem entre Trump, que esperava uma vitória militar rápida com apenas perdas econômicas insignificantes, e o líder israelense Netanyahu, que ainda tem planos grandiosos para derrubar o regime no Irã. Autoridades dos Estados Unidos, Israel e Oriente Médio já comentam sobre isso. Já não é mais possível esconder isso. A última declaração contundente de Trump, na qual ele se manifestou contra os ataques de Israel ao grande campo de gás iraniano South Pars na quarta-feira, 18 de março, revelou uma certa tensão entre os dois aliados e a inconsistência da abordagem do presidente dos Estados Unidos em relação a essa guerra. Trump, na essência, se distanciou dos ataques ao maior campo de gás do mundo, dividido entre Irã e Catar. Aliás, o último é um aliado próximo dos Estados Unidos e Trump declarou cinicamente que, supostamente, os Estados Unidos não sabiam nada sobre esse ataque específico ao campo de gás. Embora anteriormente tenha havido informações de que Trump não só sabia, mas também concordou com Netanyahu sobre esse ataque específico. Mas agora ele diz, eu realmente não sabia de nada sobre isso. Esse incidente, que provocou o aumento dos preços dos energéticos e desencadeou ataques iranianos a uma instalação de gás-chave no Catar e a capital da Arábia Saudita, Riad, tornou-se uma prova das hesitações de Donald Trump, que tenta comandar uma operação militar na qual, aliás, já morreram 13 militares dos Estados Unidos, e toda essa pompa e autoconfiança de Trump começaram a desaparecer aos poucos. Segundo autoridades americanas, Trump ficou impressionado com a destruição que a operação causou ao regime iraniano, ao mesmo tempo em que se distanciava das consequências econômicas catastróficas que se espalharam pelo mundo todo. Ele dizia, sobre a economia, eu realmente não sei de nada, não sou culpado, isso não é comigo, mas sobre o sucesso da operação militar, isso é comigo, esse mérito é meu. E aqui vou citar o jornal Washington Post. A campanha de vários meses de Netanyahu, destinada a convencer Trump a atacar o Irã, e a má admissão acidental do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de que a determinação de Israel em atacar incentivou os funcionários americanos, depois,
Rubio disse que foi mal interpretado, o que irritou os apoiadores da política América em primeiro lugar de Trump, que passaram a questionar o papel de um Estado estrangeiro em envolver os Estados Unidos em uma guerra. A administração Trump tentou mudar a narrativa, enfatizando que a operação foi exclusivamente uma decisão de Donald Trump. Mas essa mensagem foi prejudicada pela demissão do chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, que afirmou que os Estados Unidos foram arrastados para mais uma guerra no Oriente Médio devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano. Logo depois disso, Kent passou a ser investigado pelo FBI. Por sua vez, Netanyahu aproveita a oportunidade para destruir seu principal rival. E aqui é difícil não notar que o objetivo de mudança de regime no Irã se reflete na tática militar de Israel. Cerca de 40% dos aproximadamente 8.000 ataques foram direcionados contra as forças de segurança iranianas e instalações que poderiam ser usadas para reprimir mais uma revolta popular. Além da eliminação do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, Israel já matou dezenas de líderes políticos e militares iranianos. No entanto, representantes da inteligência, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, admitem que o regime iraniano ainda está longe de cair. E se os objetivos de Israel são bastante claros, os objetivos dos Estados Unidos estão cada vez mais nebulosos. Mas a Casa Branca nega que Trump tenha permitido que a escala da guerra se tornasse vaga ou indefinida. Embora seu ministro da Defesa tenha declarado que, se antes eram mencionados alguns prazos para a guerra, agora esses prazos não existem. Ele diz que eles não estão definidos de forma alguma. Quando a guerra acabar, ela terá terminado. Como ele disse, quando Trump decidir que a guerra acabou, simplesmente vai sair e anunciar. Só isso. Antes falavam em 4 a 6 semanas, lembra? Agora não há mais prazos. Mas vou citar o representante da Casa Branca. Ao contrário dos conflitos estrangeiros de muitos anos no passado, que não tinham objetivos claros, o presidente Trump definiu 4 tarefas específicas para a Operação Fúria Épica. Os objetivos são destruir o programa de mísseis balísticos do Irã, afundar a frota iraniana, neutralizar os aliados regionais do Irã e garantir que Teherã não possa obter armas nucleares. Sobre a neutralização dos aliados regionais do Irã, aqui fica uma perguntinha. Até agora, Hezbollah, Houthis do Iêmen e o eixo da resistência no Iraque não foram alvo de ninguém. E se esse também for o objetivo, então, pelo que entendi, ainda teremos que esperar semanas e semanas de guerra. Ou seja, primeiro vão lidar com o Irã e depois vão se voltar para essas forças proxy. É isso? No entanto, vários funcionários disseram ao Washington Post que fissuras significativas na aliança entre os Estados Unidos e Israel começaram a aparecer na segunda semana da guerra, quando os ataques israelenses a instalações petrolíferas do Irã causaram nuvens de fumaça tóxica e chuvas ácidas, além do agravamento das consequências econômicas devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. E mais uma citação do Washington Post. Israel está conduzindo uma campanha de terra arrasada com o objetivo de mudança de regime, e esse não é o objetivo dos Estados Unidos. Bibi quer destruir a economia do Irã e eliminar sua infraestrutura energética. Já Trump quer mantê-la intacta. Curiosamente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao fazer um briefing para os legisladores no Congresso no início deste mês, afirmou que supostamente os Estados Unidos na verdade não buscam uma mudança de regime no Irã. Mas também não detalhou o tamanho das ambições de Israel, permitindo sempre atribuí-las ao país. Washington acabou reconhecendo a divisão ao final durante as audiências no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. Na quinta-feira, 19 de março, ao ser questionada sobre a diferença entre os objetivos militares dos Estados Unidos e de Israel, a diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declarou, cito: "Os objetivos definidos pelo presidente dos Estados Unidos são diferentes dos objetivos definidos pelo governo de Israel." Netanyahu, por sua vez, caracterizou a coordenação entre os Estados Unidos e Israel como sem precedentes, mas ao mesmo tempo tentou evitar o tema das críticas vindas de Trump. Respondendo a uma pergunta sobre as críticas de Donald Trump, Netanyahu destacou que vai citar apenas 2 fatos. Cito: "Fato número 1. Israel agiu de forma independente contra o complexo de gás South Pars. Fato número 2. O presidente Trump nos pediu para evitar novos ataques e nós estamos evitando." No final das contas, chegou ao ponto em que autoridades israelenses começaram a declarar que, supostamente, a derrubada do regime iraniano e sua substituição por algo melhor é vista como um efeito desejado da guerra e não como o objetivo principal. Olha só.
Em Israel, anunciaram que não creem mais ser possível derrubar o regime só com ataques aéreos, afirmando ser necessária uma invasão terrestre. Ao mesmo tempo, em Israel, esperam que a intensidade dos ataques aéreos acabe incentivando os opositores internos do regime a retomar os protestos populares. Ao mesmo tempo, Israel espera que os ataques ao Irã enfraqueçam a capacidade do regime de reprimir possíveis novos protestos. Dizem que essa é justamente a tática, mas, por enquanto, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e sua ala Basij mantêm o poder. E, como vocês podem ver, até agora ninguém está protestando nas ruas do Irã, já que todos se lembram dos apelos de Donald Trump para protestar em janeiro e que Trump não ajudou ninguém naquela época. E, infelizmente, tivemos mais de 30 mil manifestantes mortos. O próprio Trump declarou repetidamente que a Operação Fúria Épica é um sucesso, mas ele está constantemente mudando os prazos de quando e como vai anunciar o fim dessa operação. O regime iraniano permanece no poder e, segundo estimativas, enfatizo, das agências de inteligência americanas, adota postura ainda mais rígida. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz permanece praticamente fechado para a navegação e, segundo autoridades, Trump está agora considerando uma decisão sobre a escalada da guerra, em particular sobre o envio de tropas terrestres. Esse passo seria politicamente arriscado para o presidente dos Estados Unidos, mas poderia ser necessário para reabrir o Estreito de Hormuz ou para mudar o regime iraniano. Ao mesmo tempo, Trump declarou que os Estados Unidos já estão muito próximos de alcançar seus objetivos no Oriente Médio, afirmando que ele já está considerando a possibilidade de reduzir gradualmente as operações militares em grande escala. E é aqui que a próxima semana pode mostrar uma divisão ainda maior entre os Estados Unidos e Israel. Pois se os Estados Unidos realmente começarem a reduzir as operações militares e o regime continuar no poder, então os objetivos da guerra, de fato, não serão alcançados. Vou encerrar. Deixe suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. E também lembro que ficarei grato por qualquer apoio ao trabalho deste canal no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, um abraço a todos e até mais.